E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a transformar dízima periódica em uma fração, também chamada de fração geratriz, tá? Muitas vezes a gente encontra expressões como essa, onde eu tenho uma subtração envolvendo duas dízimas periódicas, tá? Eu tenho aqui essa dízima periódica, tá? E aqui eu tenho outra dízima periódica. Esse número, na verdade, é como se fosse assim, ó. 2, 2, 2, 2, 2 infinitamente, tá? Quando tem essa barrinha em cima, ela está indicando que o 2 repete infinitamente, tá ok? Bom, essa dízima periódica é considerada uma dízima periódica simples. O que é isso, professor? Quando depois da vírgula, tá legal? Na parte decimal, você só tem número que repete. Pode ser assim também, ó. Por exemplo, ó. 23, 23, 23, 23, infinitamente. Pode ser assim, ó. 0,175, 175, 175, 175 seria o nosso período, tá? Aqui o 23 é o período. Aqui o 5 é o período. Então, nesse caso, eu tenho dízimas periódicas simples. Dízima periódica composta é quando depois da vírgula você tem um algarismo que não repete. Tá legal? Então, esse número é uma dízima periódica composta. Pode ter dois algarismos que não repetem? Pode. Tá vendo? O 0 e o 7 são números decimais que não faz parte do período, que seria 5, 5, 5, 5. Ok? Esse número poderia ser assim ainda, ó, por exemplo, ó. Ainda assim, é uma dízima periódica composta, porque eu tenho depois da vírgula algarismos que não faz parte do período, não repete. O que repete? O 5 e o 4. Então, dízima periódica composta. Bom, eu vou mostrar aqui algebricamente como que a gente transforma, então, numa fração. Como que eu chego numa fração. Inicialmente, eu vou chamar 0,555 de x. Tá legal? A minha ideia é eliminar a parte periódica. Depois da vírgula, eu vou fazer essa eliminação. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar vezes 10 ambos os membros dessa nossa equação. Vamos chamar isso de equação. Eu tenho uma incógnita, eu tenho um sinal de igual, eu tenho um valor numérico. Então, só de ter essas duas partes, eu já tenho uma equação. Então, eu tenho que 10x é igual a... Bom, multiplicar esse número por 10 é fazer com que a vírgula ande uma casa para a direita. Então, eu tenho este número. Tá legal? Dessa forma, eu posso simplesmente pegar esse início aqui, ó, e escrever aqui de baixo, e subtrair ele, ó, menos x... Então, é menos 0,55555, tá vendo? E ao subtrair essa parte, o que a gente obtém, então? 10x menos x, 9x. Quando eu subtraio 5,5555 de 0,5555, essa parte aqui, ó, decimal, ela vai anular uma com a outra. Então, a gente obtém aqui 5 menos 0, 5. Para descobrir quem é x, o 5 que está multiplicando, então, o 9, perdão, que está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 5 nonos. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazendo o processo prático. Eu vou mostrar uma forma prática, como se fosse um tipo de fórmula que a gente pode fazer para transformar. Fica muito mais fácil. Então, eu já tenho aqui que eu vou substituir, tá? O 0,5555 por 5 nonos. Daqui a pouco a gente subtrai por essa fração. Vamos transformar essa fração, então. Bom, vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou chamar o primeiro número de x, tá? Aqui depois do 2 é sempre 2, 2, 2, 2. Vou, então, multiplicar vezes 10. Então, temos que 10x é igual a vírgula anda uma casa, 3,22222. Só que o que acontece? Se eu pegar esse número e subtrair esse primeiro, dá uma olhada na parte decimal.
essa parte decimal, ela cancela com essa? Não, porque não é igual. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10 de novo. Olha só que interessante. E aí o que acontece? Eu vou ter 100x, 10 vezes 10. Ao multiplicar vezes 10, a vírgula anda uma casa, então fica 32,22222. Agora, essa parte decimal é igual a essa, correto? Então eu posso vir, pegar essa daqui e subtrair ela embaixo, ó. E aí, ao subtrair a parte decimal, que é igual à dízima periódica, eu posso cancelar. Estou subtraindo, tá legal? Menos. Então, a gente tem aqui que 90x é igual a 32 menos 3, 29. O 90 que está multiplicando passa dividindo. X, então, é igual a 29, 90 avos. E a gente não consegue simplificar, então a gente termina assim. Então, eu posso colocar que o 0,32222 equivale a 29, 90 avos. Ah, professor, mas agora para subtrair, eu não posso subtrair com denominadores diferentes. Com certeza não. Mas eu posso transformar o 9 em 90. Tá? Ele é múltiplo de 90. Eu posso transformar, é só multiplicar vezes 10. Correto? Então, ó, eu tenho aqui uma fração equivalente, logo eu multiplico também o 5 por vezes 10. Aqui continua sendo 29,90 avos. Tá legal? Processo prático para a gente fazer isso. Ó, 90, que é o múltiplo comum, dividido por 9 dá 10. Então, se eu pego e faço 9 vezes 10 para transformar em 90, eu multiplico 5 vezes 10 e ele transforma em 50. E a gente chega no resultado, vou colocar aqui até de vermelho, tá? Equivale 90, né? Conserva o denominador comum e faz 50 menos 29, 21,90 avos, que nesse caso a gente consegue simplificar dividindo por 3 e obtemos então 7,30 avos. Esse é o nosso resultado dessa expressão, que a gente teria uma dificuldade muito grande de, já que um número que é uma dízima periódica e eu subtraio por esse, né, eu teria uma subtração infinita, então. Então a gente não efetua as dízimas periódicas, a gente transforma ela em... Vamos ao processo prático, então. Então tem aqui o exemplo A, 0,55, né? Ok? E aí a gente vai então construir a fórmula. Tá legal? O modo prático de como que a gente faz isso. Bom, eu tenho uma fração. Eu vou escrever aqui e depois vou mostrar nos números. Vai ficar melhor, tá? Então vou colocar aqui a outra dízima periódica. Então aqui eu tenho o todo. Eu vou explicar o que é o todo. O todo é a parte que não repete do número, ó, legal? Com a parte que repete no número. Então, se eu juntar essas duas partes, eu tenho o que eu chamo de todo. Tá legal? Então, eu tenho aqui o todo menos a parte que não repete. Então, parte do número que não repete. Então, eu vou escrever isso, ó. Então, o todo aqui, 0,5 é 5, menos a parte que não repete, que é o 0. Só isso, a parte de cima, numerador. O todo, 32, 0,32 é 32, menos a parte que não repete é 0,3. Então, dá 3. Tá legal? De baixo, no denominador, você vai reparar que tem 9s e zeros. São só os algarismos que aparecem, tá? Então, o 9 aparece para cada algarismo que repete. Aqui repete só um algarismo. Então, é só um 9.
Aqui também só repete um algarismo, então só um 9. Zeros, eu vou chamar aqui, ó, vou colocar aqui uma setinha e vou colocar a palavra intruso. É um apelido que eu dou pro número que está depois da vírgula. Então o que acontece? Esse número é uma dízima, faz parte da dízima periódica, mas não faz parte do período, tá? É o número que faz parte aí da dízima periódica composta. Então é um número decimal que não repete. Esse número decimal está depois da vírgula que não repete, eu dou um apelido para ele de intruso. Então o 0 é para cada intruso. Aqui eu não tenho intruso, não tem 0. Aqui eu tenho um intruso, então tem um 0. Então o cálculo ali é 5 menos 0 sobre 9, que vai dar 5 nonos. Perfeito, ó. Aqui é 32 menos 3 sobre 90. Então a gente tem 29 90avos. Perfeito. Olha o 32 menos 3 aqui, ó. Tá? Vou mostrar mais um número. Vou criar aqui agora, rapidinho, o 1,4545. Tá? Então, rapidinho, ó. Vamos marcar. O 1 não repete. O 45 repete infinitamente. Então, eu tenho um número 145 como todo. Tá legal? Então, vamos lá. A parte de cima, o todo, 145. Menos a parte que não repete, que é só 1. Tá legal? Aqui pra gente, na parte de baixo, no denominador, quantos algarismos repetem? O 2, o 4 e o 5. Então, 9, 9. Tá legal? Tem intruso? Não tem, professor. Mas tem um. O 1 não é intruso. O 1 é um número inteiro. Tinha que ser um número decimal, está depois da vírgula, que não repete. Então, não tem zeros. Tá legal? Então, fechamos aí no número 144 99avos, que dá para simplificar, tá? Dividindo por 9. Então, a gente tem, aqui é 11, tá legal? Eu tenho 16 sobre 11. Seria nosso resultado ali, daquele último exemplo.